quando em quando Deus tem que pegar a nossa orelha e falar: não é aí. Deus já fez isso com você ou não? Você está equivocado, equivocado. Deus vem dar um puxão de orelha, mas os puxões de orelha de Deus é por amor, porque está escrito que Deus, Ele corrige e disciplina quem Ele ama. Enquanto Deus está te corrigindo, está tudo certo. Enquanto Deus está com a varinha lá, fala: não é assim, melhora seu coisa ruim. Já ouviu isso de Deus ou não? Deus já chamou muita gente de coisa ruim na Bíblia. Só você lendo aí, principalmente Pedro. Depois leia o Evangelho, os Evangelhos, e vê como que Jesus tratava Pedro. Veja depois como Paulo tratou Pedro. Paulo chegou assim numa igreja e falou assim: ô Pedro, que falsidade, rapaz, seu duas caras. A Bíblia é um livro, preste bem atenção nessa abertura aqui, meus irmãos, que não está aberto, esse livro, ele não está aberto a discussões. É um livro que exige interpretação. A Bíblia não é uma literatura qualquer que a gente vai lá e dá o nosso pitaco. Foi o próprio Espírito de Deus que tocou em homens e mulheres para escrever a palavra, para escrever qual que é a vontade dele para nós, sem viés algum de participação da vontade humana. Deus inspira homens, Deus coloca a palavra dele no coração dessas pessoas, as pessoas, elas registram fielmente essa palavra, e no finalzinho Deus, ele, de um jeito muito claro de dizer, seria: esse livro não está aberto à discussão. Então, quando você ver alguém discutindo a Bíblia, discutindo o versículo, o que pode e o que não pode, irmãos, o que está escrito, nós temos que cumprir. Na minha versão pronto e acabou. A Bíblia não está aberta à discussão. É um livro que exige interpretação. E nós pegamos uma porção pequena de uma carta que um grande apóstolo escreve. Ele nunca esteve nessa cidade depois desse momento. Tem uma igreja que se converte em Roma. Essa igreja está com muita dificuldade de ter um evangelho puro. E agora é uma mistura de tradição romana com tradição judaica, com costumes de outras nações. Aí Paulo, ele tem que alinhar, ajustar a igreja. Diga: a palavra de Deus é um ajuste para a minha vida. Então, irmãos, quando nós ouvirmos algo que nos confronta, que nos entorta, que deixa meio desconjuntado, agradeça, é Deus te colocando numa vereda direita. O verso 23 vai ser a base nossa. Todos pecaram, estão destituídos da glória de Deus. Mas eu preciso olhar esse contexto. Olha só como começa, vai passando os versos, por favor. O verso 21, Paulo, ele faz uma transição. Ele está tratando de muitas coisas que aconteceram no capítulo 1 e capítulo 2. Se você, inclusive, é um estudante da palavra, você vai ver que essa carta de Romanos, que ativa em Lutero a reforma protestante em 31 de outubro de 1517. O justo viverá pela fé, Romanos 1. Então é uma carta que exige você debruçar nela e ler com bastante calma, sem pressa, e tentando se enxergar. O verso 21, Paulo vai dizer: tem uma mudança radical agora. Antes nós agimos pelas obras, por aquilo que a lei falava, por aquilo que Moisés escreveu. Meus irmãos, todo esse momento em que a lei está sendo desenvolvida, é Deus moldando, preste bem atenção, é esse termo mesmo, é Deus moldando a humanidade para que então venha Jesus. Todo o exercício da antiguidade, todo o exercício de Moisés, todo o exercício dos profetas, todo esse conjunto de regras que a gente vê no Velho Testamento, ele é válido. Inclusive Paulo vai ter que tratar isso aqui porque a igreja confundiu. A gente obedece à lei ou não? A gente invalida a lei ou não? Paulo fala: não, pelo contrário. Na verdade, a lei, ela serviu de base, uma linguagem antiga. Paulo vai dizer que ela serviu de aio, de tutor, de condutor, de alguém que pega na mão e nos conduz até Jesus. Mas aí, os judeus, eles fizeram uma transição, desculpa a expressão, ridícula. Quando acaba Malaquias, entre o intervalo de Mateus tem 400 anos. Quantos anos, irmãos? Que Deus não levantou profetas. O sacerdócio estava totalmente falido. Malaquias é o livro para sacerdote.
O povo está inquieto porque os profetas não estão falando da parte de Deus. Não passam 100 anos, eles começam a formar estruturas religiosas. Em 200 anos, eles têm agora, depois que Deus está em silêncio, 400 anos que Deus não levantou o profeta. Então, se Deus não falou com você hoje, está tudo certo. A gente acorda e acha que é obrigado a Deus falar com a gente todo dia. Deus fala, lá atrás eu fiquei 400 anos, quero que você quer, fala com você o que hoje? Existe uma neura frenética nossa que Deus tem que, como se Deus fosse uma conveniência. Você vai lá, pega o que quer e dá meia volta e fala, agora vou ver meu dia. Não, Deus é um Deus de relacionamento. Ele quer estar com a gente. Ele quer se assentar conosco, fazer parte do nosso café da manhã. Ele quer estar no nosso almoço. Ele quer caminhar conosco no nosso trabalho. Ele quer estar no nosso lazer. Ele quer estar no nosso dia. Deus é um Deus de relacionamento, meus irmãos. 200 anos, eles instituem o farisaísmo. Qual que é o nome da plebe? Farisaísmo é, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Fariseu, que Jesus pegou essa turma pelo bigode e chamou, e deu um apelido para eles. Seus raça de cobra. Jesus falou isso, tá? Raça de víbora. Depois leia lá, Mateus 23. É gente que só casca, endurece o pescoço, não olha para o lado. Você conhece alguém assim? Só casca. E blá 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 blá. Meus irmãos, eu corro de gente que é blá 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 blá. Vou ter que me, estou sendo filmado hoje, vou ter que me controlar aqui. Fariseu institui um modelão de vida que nem eles conseguiam replicar. Jesus falou assim: vocês coam um mosquito e engole um camelo. No olho do outro existe um cisco, no seu existe uma trave, uma viga. Por quê? Porque Deus não estava falando por profetas. Esses homens inventam esse grupo religioso, tentam colocar esse padrão de vida no dia a dia, na rotina dos judeus. Eles entendem que porque é tudo gente entendida, tá? É homens que estudavam para ser mestre de mestre. Fariseu é mestre de mestre. Se você ler com cuidado, você vê que Jesus, ele não rebaixa Nicodemos. Jesus fala assim: Nicodemos, você é mestre em Israel. Porque eram homens influentes que, enquanto eles dirigiam, enquanto eles conduziam todas as coisas, as pessoas ouviam, se aplicavam, mas eles aproveitaram e tiraram vantagem para si com o farisaísmo. Resumo do farisaísmo é fazer para ser salvo. Aí vem Paulo e diz aqui, nesse conjunto de versículos que nós lemos: então, as obras da lei, ela encerra em Jesus. Não fazemos, guarde isso, não fazemos para ser salvos, fazemos porque somos salvos. Só que existe uma linha fina, meus irmãos, em fazermos alguma coisa para Deus. Segure bem o teu coração, que a gente vai entrando no alto engano, que quanto mais nós fazemos, mais Deus se agrada da gente. Então vamos ver um grupo de gente que pensava que estava fazendo para Deus, e de fato Deus não estava gostando de nada. Vai em Malaquias capítulo 1, por favor. Livro do profeta Malaquias, capítulo 1. Verso 6 em diante, de Malaquias 1. Vamos ler. Aqui em Malaquias a gente gostava de fazer as coisas para Deus. Então vamos lá. O filho honra ao pai, e o servo ao seu senhor. Ora, se eu sou pai, onde está a honra que me é devida?
Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos exércitos a vocês. Para quem que ele está perguntando? É aos líderes religiosos. São vocês que desprezam o meu nome. Vocês, porém, perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo o que, irmãos? É coisa que Deus falou para não trazer, eles traziam. Mas ainda assim perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, isso não é algo mau? Na hora de trazer animais aleijados e doentes como oferta, isso também não é mau? Tentem oferecê-los de presente para quem? Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Olha o verso 9. Agora supliquem a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos exércitos. Presta atenção no verso 10. Quem dera um de vocês fizesse o quê? Faz uma pausa. Deus enojado do culto. Vocês só fazem, mas o que fazem é defeituoso. Vocês decidiram só fazer. O que é um culto defeituoso? É quando a gente passou o dia todo na nossa vibe e decide fazer qualquer culto para Deus. Um culto, numa reunião como essa não, é quando nós acordamos e nem nos importamos com Deus. Aí na hora do piriri, sabe o que é piriri ou não? Senhor, meu Deus, me dá Moseque. Deus fala assim: fecha essa igreja. Meus irmãos, Deus mandando fechar a igreja. Fecha a porta. Olha por quê. Assim, ao menos não acenderiam de que jeito? Olha isso aqui que Deus fala agora, não é o Josué. Não tenho prazer em vocês e não. Meus irmãos, sejam honestos comigo. Deus está contente com essa turma aqui? E se Deus viesse fazer uma ronda na nossa adoração hoje? O que Ele escreveria sobre nós? É o que Paulo está dizendo. Não, nós não viemos hoje porque é obras, é produção. Não, nós viemos porque nós adoramos ao Senhor. Nós viemos porque nós decidimos amar ao Senhor. Nós viemos porque não há lugar melhor do que na presença do Senhor. Nós viemos porque não há satisfação melhor, não há prazer melhor do que estar no Senhor, irmãos. Então, essa nossa luta da mente em fazer para Deus, Paulo desconstrói em Romanos. Dos versos 21 ao 31, Paulo vai dizer: gente, não tente barganhar com Deus, não tente fazer algo para ser salvo. Tem um texto que fiz questão de decorar há alguns anos, que é Efésios 2, versos 8, 9 e 10. Salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é um dom de quem? Olha o verso 9. Não por... É Deus falando assim para mim e para você: não adianta querer fazer nada para ser salvo. Esse nada, meus irmãos, ele tem uma vírgula. Porque o verso anterior diz assim: salvos pela graça por meio da... Então, o meu papel nessa noite, o nosso papel nessa noite é tão somente crer. Salvos pela graça, graça, o significado mais popular é algo que eu não mereço, aí vem Deus e me dá, que é a salvação. Não mereço, Deus me entrega, mas como que Ele me entrega tudo isso? Porque eu creio nele. Nele quem? Só em Jesus. Não vem de obras, que é o verso 9, para que ninguém, é por minha conta agora, empine o nariz.
Uau, jejuei 10 dias. Aí o céu fala: uau, li a Bíblia 70 vezes. Aí o céu fala: não vem do que nós fazemos para que ninguém. Porque naquele dia que nós iremos prestar conta, Mateus fala assim, as pessoas vão querer fazer um relatório para Deus. Então, Deus, em teu nome, Jesus, eu curei, eu expulsei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz. Você conhece o texto fala assim: então, você fez um monte de coisa, mas para quem? Se eu não te conheço. Irmãos, podemos estar fazendo coisas na vida que não é para Deus, é para a gente mesmo. Aliás, podemos estar fazendo um monte de coisa na vida que é para a gente. Aí Paulo também escreve esse mesmo texto aos Efésios. Ele diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Ora, olha o verso 10, para dar um chacoalhão em você. Porque fomos feitos por Deus, criados em quem? Em quem nós somos criados? Para? Ai, não é de obras, mas fui criado para boas obras? Não, um negócio doido da Bíblia, irmãos. Porque fomos feitos por Deus em Cristo Jesus. O que eu faço só tem significado para Deus se eu fui criado em quem? Então tudo que eu faço, qualquer exercício meu, qualquer obra minha, qualquer atitude minha na vida que não tiver como fundamento Cristo, o verso anterior ele ativa e fala: então isso você fez para você mesmo, não fez para Deus. Agora preste atenção: as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Deus já trilhou um caminho para a gente, fala assim: agora você vai andar nesse caminho que eu preparei para você. Então nem um caminho a gente que prepara, porque em João 14 está escrito que Jesus, ele é. Quem que é o caminho? Quem que é a verdade? Quem que é a vida? Onde nós ficamos nessa história? É o que eu quero tratar com vocês nessa noite. Onde que nós entramos em tudo isso? Diga: todos pecaram. Eu fui estudar a essência desse todos pecaram, fui lá no original, tive que cavar no texto mais antigo possível. E estão destituídos. Eu vi que, deixa na tela por favor, verso 23. Eu fiz questão de ver, irmãos, que tem dois verbos aí que me deixou confuso. Talvez eu fiquei algumas horas olhando para eles. Pois todos, qual que é o verbo? Pecaram. Tem alguém aqui que é de língua portuguesa ou não? Alguém que é da área da língua portuguesa, da educação? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém ou não? Vamos lá. Esse verbo pecaram, ele está no passado, no presente ou no futuro? Parabéns, nota 10, só vocês. Mas e o outro? E estão. Está na onde esse verbo? Eu fiquei, não pode ser. É passado ou é presente? Eu tive que cavar, irmãos. Todos pecaram e estão. Uma coisa que aconteceu, preste atenção, e permanece. E o todos, Paulo está dizendo, sem exceção. Ele está dizendo, o pecado, ele é universal, alcança a todos, irmãos. Foi um estrago cósmico. O antigo professor disse assim, numa aula de teontologia, uma das matérias de teologia: o pecado é uma dinamite que deflagrou no universo, e a graça de Deus está segurando essa explosão, que um dia ela vai acontecer. O pecado é uma bomba deflagrada. Nem sei se é assim que fala, mas é isso. Estamos por um triz de Deus fazer assim, ó, chega, tuf. E Pedro escreve que uma vez acabou em água, e dessa vez vai acabar de que jeito, irmãos? Estamos contidos pela graça de Deus. Não merecemos, mas Deus está nos sustentando.
Não há bem algum em nós, mas o amor de Jesus, a bondade de Deus está nos segurando nessa existência, irmãos. Porque vai ter um dia que nós iremos prestar contas ao Senhor. Vai chamar, vem cá, Josué, o que você fez da sua vida? Vai lá, conta desde a sua primeira consciência. Então vou ter que começar a contar. Então, eu lembro de poucas coisas aos 3 anos de idade, de algumas coisas aos 5 anos, de muita coisa aos 6 e 7, aí começa minhas memórias já a funcionar. Então, vai lá, o que você fez aos 3 anos? Eu menti com meu pai, com minha mãe, 3 anos. E aos 5, eu fiz birra e eu fiquei doente de propósito, deu febre em mim, porque eu queria uma bota 7 léguas. Fiquei doente. Aos, talvez, 6 para 7, outra birrinha de dor de barriga, porque eu queria uma motoquinha. Mas fazia isso consciente, meus irmãos, com 3, 5, 6, 7 anos? É nada, é o mal que existe em nós. Não, é só criança, criança é pura. Quem que é pai aqui? Pai e mãe? Faz assim, ó. Criança é pura. Olha que pureza. Dá um pulinho lá para ver como é que está agora, lá no Kids. A dose ainda está pequena, é questão de tempo. O pecado, Paulo fala em Romanos 11, é um fermento. Vai crescendo, irmãos. O pecado, ele é uma bomba que deflagrou e Deus está nos sustentando. E Paulo vai dizer, foram todos. E é um estado contínuo. Agora o mais sério, e estão destituídos do lugar mais nobre que existe, é a glória de Deus. Eu tenho que voltar e te trazer algumas informações, inclusive, da glória de Deus, irmãos. Então todos estão fora dessa presença gloriosa por causa do pecado. Davi diz assim nos Salmos, em pecado eu fui gerado, em pecado me concebeu a minha mãe. Talvez você está perguntando na sua cachola, será que meus filhos são pecadores? Já perguntou isso para Deus? Jesus disse assim, deixa vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. O que divide essa inocência que garante o reino dos céus para a vida de um pecador? A consciência, irmãos. Eu não descobri outro exemplo ainda. Quando que nós entendemos se a criança já sabe que é pecado ou não? Quando ela está engatinhando, vê o buraquinho da tomada, vai lá com o dedinho, e o pai e a mãe falam, não, a criança recua. Segunda vez a criança já faz assim, ó. Já pode orar para a criança, põe a mão na cabeça, já. Fez carinha de mal. Então você sabe se sua criança é pura ou não. Se o pecado já tem que ser perdoado ou não. Quantos que pecaram, irmãos? O que divide a inocência, o que divide esse momento da pureza, a consciência. Deus não precisava, meu amigo Joilson, fazer assim, ó, dessa árvore aqui, ó, vocês não comerão. Podem comer livremente todas. Aí Deus vem lá no Éden, lugar de perfeição, fala assim, mas já vou colocar para vocês um limite. Não. O que aconteceu? O que acontece com a gente? O céu dá um toque, ó, você está proibido de ir no banheiro. Você fala, meu Deus, já me dá vontade, já dá um ciricutico na gente, né? Nossa mente luta com a gente. É só ouvir um não, dá um tanguá dentro da gente. Eva não está feliz com esse não de Deus. Aí aparece, meus irmãos, o que eu marquei aqui, essa humanidade influenciável. A serpente, ela não foi lá, meus irmãos, fazer uma tortura psicológica na Eva. Só foi um diálogo. Só distorcendo ali um pouquinho das coisas, deixando com cara de verdade, de meia verdade. Não é isso que Deus quer dizer. É que o dia que acontecer, vocês serão igualzinhos a Deus.
Por que que a serpente faz isso? Porque o desejo dela era ser semelhante ao Altíssimo. Quem já leu isso lá em Isaías 14? Subirei ao mais alto céus, subirei ao monte do Senhor, serei semelhante. A ideia dela era ser semelhante a Deus. Aí Deus olha para mim, para você, fala: semelhante a nós serão os seres humanos, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Aí foi instalada a guerra. Por influência, diga influência. Mais uma vez. Entrou o pecado. Influenciou Eva. Se Satanás, meus irmãos, influenciou 1/3 dos anjos, e os anjos estão dia e noite na presença manifesta de Deus, imagine o que ele é capaz de fazer comigo e com você hoje. Influência. Palavrinhas doces. Na linguagem minha de jovem era chaveco. Sabe o que é chaveco ou não? Palavrinhas doces para Eva. Olha, Eva, você é igual a Deus? Sabe que eu fico preto de raiva? É a hora que ela chega em casa. Não tem como ter comido aquele fruto e continuar com a mesma carinha a hora que ela volta para casa. Ela já vem com carinha de coisa já. Nem sei que carinha é essa, mas já vem. Ô bem. É alegre já. Feliz, achando que era Deus. É por minha conta que eu estou falando, tá? E o marmanjo do Adão nem fala assim: o que você fez, fia? Ele vai, prova do negócio também, a gente não sabe o que é, né? Esquece essa ideia de maçã, né? Maçã é só uma expressão latina, que na Bíblia Vulgata, a Bíblia Vulgata é a tradução do grego para o latim. E a palavra mal, árvore do conhecimento do bem e do mal, a palavra mal ali é malum, e malum em latim é também mal e maçã. É uma palavra de duplo significado. Então as pessoas entenderam que era uma árvore, uma macieira, mas não, era um fruto que Deus falou não. Os dois caem e são completamente lançados fora da glória de Deus. O que é a glória de Deus? Eu marquei mais algumas coisas aqui. A glória de Deus é a sua excelência, é a sua perfeição, são todos os atributos, é a sua presença, é seu favor. A glória de Deus é o propósito para que eu e você foi criado. Então quando nós falamos glórias a Deus, estamos exaltando a perfeição dele, a excelência dele, os atributos dele, a presença dele e o propósito com que eu e você foi criado. Uma palavrinha. Você pode dar um forte glória a Deus e aplaudir ao Senhor nessa noite? Aleluia. Então esse destituídos é que esse ato pecaminoso do ser humano, nós saímos da condição de reflexo e façamos o homem a nossa imagem, semelhança e reflexo. E fomos para a condição de quem está debaixo, preste bem atenção disso, debaixo da ira de Deus. Quem não está na glória de Deus está na ira de Deus. Mas foi um movimento, meus irmãos, de Deus tão maravilhoso para nos salvar, que quando nós olhamos para as Escrituras, eu vou citar alguns versículos aqui. A Bíblia vai dizer que Jesus é o Cordeiro morto, quem lembra quando? Antes da fundação do mundo. Então, antes de Deus dizer lá em Gênesis 1, haja luz, Jesus é o Cordeiro de Deus que se entrega por mim e por você. Então, quando o pecado entra no Éden, já havia também ali uma redenção para esse ser humano que estava agora debaixo da ira de Deus. O pecado entrou, mas a proteção de Deus já estava lá, senão Adão e Eva teriam sido consumidos instantaneamente, irmãos. O pecado foi ativado quando Satanás achava que ia destruir toda a humanidade. Aliás, Adão quer dizer, né, é esse ser humano, e Eva, mãe da humanidade. Essa é a explicação mais básica dos nomes. Então, quando Satanás achou que ia vencer a criação de Deus, havia ali um propiciatório. Qual que é o nome?
Fala mais uma vez. Propiciatório na língua hebraica significa tampa. Como se fosse um escudo. A ira de Deus viria sobre Adão e Eva para fulminá-los, para destruí-los eternamente. Mas houve alguém que aplacou a ira de Deus naquele casal. E lá atrás, ainda que a teologia chama de primeiro evangelho ou proto-evangelho, Jesus, ele já se manifestava. Não assuste com isso, tá? E falar sobre Jesus no Velho Testamento está tudo certo. Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje. Então Jesus, ele é o mesmo lá que estava cobrindo o casal, vestindo Adão e Eva de justiça. Porque viria a destruição, a ira de Deus, mas quem que alcançou o casal? O propiciatório, a tampa, aplacou a ira de Deus. Então esse propiciatório, em Moisés, ele se torna um objeto, ele vai fazer parte da arca, onde se guarda as tábuas da lei, a vara de Arão, o pão, o maná, etc. Então, esse modelo, ele vai sendo trazido até chegar Jesus. Aí em Jesus, as coisas mudam completamente, irmãos. Todo esse modelo do Antigo Testamento é apontando para Cristo. A ira de Deus sobre a humanidade. E quem fazendo essa proteção? Jesus. Em João 1, fala que o verbo se faz carne, habita entre nós, e passamos agora a viver debaixo da graça de Deus. Nós só estamos vivos aqui hoje, irmãos, porque o Senhor nos ama e ama muito. João vai dizer que não há quem não peque. Já leram isso? Aquele que diz que não peca, João vai dizer, já pecou, mentiu. Todos nós estamos aqui hoje, o céu está falando, eu sei o que você fez hoje. Porque quantos pecaram? No grego, o que é pecar? É hamartan, quer dizer, errar o alvo. Havia um caminho preparado, a gente não andou nele, a gente fez do nosso jeito. Havia uma trilha pronta para a salvação, mas nós escolhemos andar na nossa mão, na nossa direção, no nosso modelo, no nosso pensamento, ou nas nossas tradições. Pecar é errar o alvo. Então vamos ver se a humanidade hoje está envolvida por esse pecado ou não. Olha só quantas coisas que vocês de fato vão concordar, se não é de uma geração pecaminosa. Meus irmãos, temos corrupção no mundo, sim ou não? Injustiça, violência, conflito, relativismo moral. Nada a ver, pode tudo. Deus fala, não pode tudo não. A Bíblia fala o que pode e o que não pode, irmãos. O que nós pensarmos em uma resposta que ficar uma interrogação bem grande, sabe para onde você deve correr? A Bíblia é um livro de respostas. Fiquei na dúvida, não sei o que, na existência. A Bíblia tem resposta. Estamos diante de um vazio existencial, as pessoas buscando por satisfação assim, instantânea. Sem contar que a infidelidade, a falta de perdão, a inveja, o orgulho. Tem isso na sua família ou não? Fofoqueiro, tem na sua família ou não? Tem alguém que perturba o grupo da família, sim ou não? Tá bom já então. Então, tudo pecador. Qual que é a boa notícia? Que existe um plano de redenção para mim e para você. É toda essa estrutura, todos os pecados, sem exceção, estão longe dos atributos de Deus, mas existe um lugar de retorno. Existe uma voz de comando que chama no exército chama meia volta. É possível, em qualquer ponto da história, Deus dá a chance de a gente fazer uma. É um 180 graus, irmãos, é para outro rumo. É Deus falando para nós nessa noite, então, esse aí que você está indo, você não vai me conhecer, você não vai me alcançar, você tem que fazer. Você está vivendo do teu jeito, no seu tempo, na sua força, na sua inteligência. Não, é Deus falando para nós nessa noite, dependa de mim.
dependo da minha voz, dependo da minha direção, dependo da minha palavra. Jesus entra na casa de um rapaz que extorquia. Ele era do Tribunal de Contas de Israel, Zaqueu. E ele roubava na cara dura. Os publicanos eram inimigos, porque eram judeus que trabalhavam a serviço de Roma, então traidores. Jesus entra na casa de Zaqueu e fica olhando para a cara dele. Jesus não fala nada. A única coisa que ele diz é quando encontra Zaqueu: Zaqueu, hoje o pernoite vai ser lá. Já fiz uma reserva, Airbnb, e vou dormir na sua casa hoje. Zaqueu desesperado. Primeira coisa quando ele encontra Jesus, olho no olho, é: então Jesus, eu roubei muita gente, mas vou devolver tudo. Não tem como se encontrar com Jesus, desculpa a expressão forte, tá? Mas bem forte mesmo, e continuar o mesmo porcaria. Se encontra com Jesus e não muda nada, Juninho, não é possível. É o mesmo turrão, a mesma turrona, é o mesmo bravão, é a mesma bravona, é o mesmo... Não, peraí, você encontrou com Jesus. E quando nós encontramos com Jesus, uma troca de olhar com Jesus nos desmonta. A ponto de Zaqueu falar assim: Jesus, tudo o que eu fiz, eu vou retribuir. Aliás, vou retribuir conforme a lei diz, porque eles estavam na época da lei ainda. Moisés mandou a gente quadruplicar isso aqui, Moisés mandou a gente dobrar isso aqui. Eu vou fazer tudo isso que a lei está pedindo, porque eu encontrei com o Senhor e não quero que minha vida continue a mesma. Fala aí, está com medo de estar na igreja? Porcaria. A vida uma lástima, um perrengue terrível, meus irmãos. No casamento, na profissão, nas relações familiares, está horrível. A gente se encontra com Jesus e continua com cara de pastel. Não, se encontra com Jesus e confessa tudo: Senhor, eu errei, eu fiz isso, fiz isso. Já faz um relatório, não espera ele perguntar não. Aí quando o Zaqueu confessa tudo, aí Jesus fala assim: ó, hoje chegou salvação nessa casa. Uma confissão, irmãos. Que tipo de confissão, pastor? Qualquer uma. Que matou, que roubou, que cheirou, que prostituiu, que adulterou, que traiu. Sei lá qual que é a confissão que você tem que fazer para Jesus. Aí Jesus não vem colocar o dedo: ah, é? Sabia? Mas Jesus não é assim, irmãos. Ele vem para nos salvar, queridos. Quando Jesus chega, não é para piorar, é para melhorar. É que na nossa carne, ela entra em crise com Jesus, porque a nossa carne, ela quer fazer, esse corpo nosso, ele quer fazer o que nos agrada. Mas quem se encontra com Jesus e é desconstruído por Ele, não tem outro escape, é encontrar salvação em Jesus. Agora preste bem atenção, para a gente ir caminhando aqui. Pessoas que resistiram essa restauração. O ser humano lá no Éden é influenciável, mas em Jesus nós somos restauráveis. Ele nos restaura. Peguei 3 figuras aqui que não quiseram nada com Deus. A primeira figura é o imperador Faraó. Você sabe da história? Deus manda um monte de sinal no Egito, gente. Quantas pragas? Vocês lembram ou não? Gente, uma só já era o suficiente. Não. Deus fala: ah, é, filho? Então vai. É mesmo? Faraó resiste. Qual que é a última mesmo? Ah, é, Faraó? Vai continuar aí durão? Você vai perder o seu melhor bem. Matar os primogênitos é: vou apagar a sua geração. Você vai resistir, Faraó? Vou apagar o seu nome da história. Faraó é aquele que luta com Deus, mas não como Jacó, é para poder manter o seu status, fazer o próprio nome. Aliás, ele é Faraó. Aí vem Deus, pega um povo escravo, preste bem atenção, é o império,
e um povo escravizado, amassando barro, comendo a pior comida que existe. Deus pega esse povo e fala assim: vou mostrar que quer ser Deus. Você tem império e eu tenho um povo que me adora. Deixa eles ir adorar para ver o que acontece. Faraó resiste, aí vem a morte dos primogênitos. Faraó chuta esse povo para fora do Egito. Dura pouco tempo, ele volta de novo e fala: vamos perseguir esse povo, porque não pode ser, eles vão quebrar o Egito. Deus, ele guarda o povo dele no meio do mar aberto. Você já sabe essa história. Um povo escravizado, que não tinha condição nenhuma de luta contra um exército poderoso, o maior da época. Fala para mim, qual que é o maior exército hoje do mundo? Vocês sabem dizer ou não? Fala um exército poderoso aí no mundo. De táticas, né? De táticas é Israel, de poder bélico, de fogo. É isso aí. Tem lugar que a gente não conhece. Vai no vespeiro chamado Coreia do Norte, dá um pulinho lá. E faz assim para eles. Não. Faz assim para eles, ver o que acontece. Poderzinho de fogo deles. Mexe lá com o Putin. Cutuca os Estados Unidos lá para ver o que acontece. Enfim, Deus chamou Israel de vermezinho. Aí Deus pega esse vermezinho e fala assim: os vitoriosos são vocês. Aí Paulo explica melhor para nós e fala assim, né, Coríntios? Que Deus, ele chama os que não são para confundir. É porque eu sou pequenininho aqui, porque isso, porque aquilo. Deus fala assim: é de gente assim que eu gosto de trabalhar. É gente assim que eu viro a história. Israel atravessa o mar, o Egito é sucumbido na água, Miriam vai celebrar ao Senhor, mas Faraó não se importou com o grande Deus. É forte, vou falar, tá? E anota. Deus não se importa com quem não se importa com Ele. Pegou essa ou não? O profeta tem que dizer assim: buscar-me-eis e me achareis quando buscarem. O evangelista diz assim: eis que estou à porta e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele. Deus é educado. Deus não é SWAT. Deus não é a rota. Ele fica todo dia na nossa consciência. E aí, vamos mudar? Eu tenho um novo caminho para você. Eu tenho uma nova rota para você. Eu tenho um destino extraordinário para você. Eu tenho algo novo para você. E assim, ó. Sabe por quanto tempo, meus irmãos? Tem um texto que diz que Deus é longânimo. Longânimo é, no nosso português, é dar corda. Deus vai dando corda assim, irmãos, ó, vai. A linguagem da garotada é a linha na pipa, vai pipa, vai. Mas tem um dia que Deus faz assim, ó. Vamos conversar? Pode ser esse dia, Deus está fazendo isso conosco hoje, fazendo assim com a gente. Vamos conversar. E quando Deus começa, irmãos, eu sou sincero com vocês, dói. Tem as experiências aí. Mas quando chega perto dele, você só ouve uma coisa. Lembra do pródigo quando voltou para casa? Deus deu corda para o pródigo. Vai. Acabou tudo, foi comer farelo do porco. Deus fala assim: volta. Quando chegou em casa, Sayuri, Deus não estava com a chibata na mão. O texto de Lucas fala que o pai ali da história, que representa Deus, fala: e vendo o seu filho de longe. Porque a atração de Deus é atração por amor, irmãos. Embora estamos debaixo da ira dele, mas tem um propiciatório, tem uma tampa que aplaca a ira de Deus. Por isso que todo
todo o pecado da humanidade foi sobre Jesus na cruz. Isso significa que ele foi a nossa substituição. Então, toda a ira de Deus foi manifestada na cruz. O meu pecado estava lá, a minha transgressão estava lá, a minha culpa estava lá. O que Deus deixa então para mim e para você? O amor dele. É nesse amor que a gente está se perdendo, irmãos. Porque é um amor que não se explica, é um amor que a gente... Isso é música, né? Que coisa doida, né? Eu ia falar um amor que não se mede, um amor que não se explica, mas é isso. É um amor que a gente não consegue descrever, irmãos, que a gente se sente tão à vontade nesse amor, que a gente vai vivendo da nossa maneira. Mas Deus está puxando nossa corda hoje com laços de amor, inclusive, para apresentar para nós uma nova realidade. Olha só, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11 em diante. Olha que texto maravilhoso. E aqui eu vou encerrando nessa noite. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 11. Diz: uma vez que conhecemos o temor ao Senhor, procuramos fazer o quê? O convencer os homens. O que somos está manifesto diante de Deus, é os apóstolos falando aqui, tá? E espero que esteja manifesto também diante da consciência de vocês. Não estamos tentando recomendar-nos a vocês novamente. A segunda carta de Coríntios é uma carta de defesa do apostolado, tá? Mas damos a vocês a oportunidade de se orgulharem de nós, para que tenham que responder aos que se vangloriam do que, irmãos? Não do que está no coração. Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos juízo, é por amor a vocês. Olha o verso 14. Vamos ler juntos? O amor, porque estamos convencidos. Pausa. Romanos 3:23. Todos pecaram. 2 Coríntios 5:14. 5:15. Não, 14 ainda. Porque estamos convencidos de que um morreu por... Logo? Todos pecaram? Sim. Quantos morreu? Um. Que é Jesus, por mim e por você, no seu lugar. E quantos são resgatados em Jesus? Aqueles que creem, todos, porque a salvação só é possível pela fé em Jesus. Olha o verso 15. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, já não vivem de que jeito? É isso, irmãos. Se tem alguém aqui em casa e fala assim, ó, aqui é do meu jeito, aqui é do meu tempo, aqui é... Coloca a mão na cabeça e fala, sai dele. Mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, de modo de que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista... Ainda que antes tenhamos conhecido Cristo dessa forma, já não conhecemos assim. Olha o verso 17, que é muito conhecido, mas faz todo sentido agora. Portanto, se alguém está em Cristo, vire para alguém para do seu lado, está do teu lado e diga, você já é uma nova criação? Olha para mim, por favor. Eu posso estar frequentando uma igreja e não ser uma nova criação, irmãos. Tem uma condição, portanto, se alguém está, nem outra pessoa, se está em, por que só em Cristo? Porque foi Ele que morreu por mim e por você. Por quê? Meus irmãos, tem um ditado perigoso, todos os caminhos, perigoso esse ditado, tá? Só tem um caminho, irmãos, Jesus Cristo. Não é um, é o caminho, a verdade e a... Qual a condição para ser uma nova criação? Estar em Cristo. Agora preste atenção no final do verso 17. As coisas antigas, as obras da lei, tudo aquilo que vinha trazendo para nós um peso para poder buscar a salvação, Paulo vai dizer, essas coisas passaram e eis que fizeram... Levante as suas mãos assim, em nome de Jesus. Eu quero profetizar na tua vida. Senhor, derrama coisas novas nessas mãos. Que haja uma transição, papai, radical na nossa vida nessa noite.
Eu não sei o que essas mãos estão vivendo, não sei o que essas vidas estão vivendo, mas seja um tempo oportuno nessa noite, em nome do Senhor Jesus, que haja uma viração poderosa da história de muitas pessoas dessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, nós não sabemos o que essas mãos fizeram no dia de hoje, o que essas mãos tocaram, o que elas apontaram ou se recolheram para a defesa, mas nós viemos aqui apresentar as nossas mãos, para que a Tua promessa nos alcance, conforme está escrito, as bênçãos virão e nos alcançarão, e nós cremos na Tua promessa nessa noite, em nome de Jesus, e aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Aleluia, coisas novas, Deus tem coisas novas para nós. Verso 18, para a gente ir encerrando. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu, a salvação é um presente, irmãos, nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o quê? Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Olha o verso 20, que poderoso. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos. Qual que é a súplica? Se coloca de pé, por gentileza. Portanto, somos embaixadores de Cristo e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos. Leia para mim, por favor. Reconciliar faz uma aliança de novo com Ele. Todos pecaram, sem exceção, irmãos. Todos, sem exceção. E ficaram fora da glória de Deus. Aí vem Deus, faz seu apelo por meio de nós, por amor a Cristo. Que versículo maravilhoso. Suplicamos reconciliar. Faça uma aliança de novo. Só tem um jeito, meus irmãos, de estar em Deus de novo. Fazendo uma. Porque todos pecaram. Aí vem a ordem aqui. Reconciliem-se com Deus. Por amor a Cristo, suplicar, meus irmãos, é algo que a gente é intenso. Então, queridos, o que essa mensagem tem a ver conosco? É Deus mexendo com o nosso trajeto. É Deus mexendo com o nosso dia a dia. É Deus mexendo com os nossos pensamentos. É Deus mexendo com os nossos padrões. É Deus mexendo com as nossas estruturas. Tem um verso que, olha que poderoso. Atos 3,19. Olha que maravilhoso esse verso. Olha que bênção, inclusive, para mim e para você. Arrependei-vos, pois, e faça o quê? Para quê? Bom, então, se nós pecamos hoje, qual que é o caminho? Arrepender, voltar para Deus. E os nossos pecados são? Curva a tua cabeça. Queria que você refletisse um pouquinho sobre tudo isso que você ouviu. De repente você foi impactado com essa mensagem que todos pecaram. Mas existe um plano de redenção. E esse plano é uma pessoa, é Jesus. Arrependam-se, voltem-se para Deus, para serem cancelados os vossos pecados. Espírito Santo de Deus, com as cabeças curvadas, nós viemos aqui pedir perdão, Senhor.
como nós erramos o alvo. Como facilmente a gente se perde. Mas nos perdoa, Senhor. Nos perdoa porque há um turbilhão na nossa alma. Nos perdoa porque há uma velocidade terrível nos nossos pensamentos, que às vezes atropelam até as nossas palavras. Mas com a cabeça curvada nós pedimos perdão pelos pensamentos maus, pelas atitudes más, pelos comportamentos maus, tudo isso pecado, pelo nosso olhar pecaminoso, pelas nossas palavras maldosas. Nos perdoa, às vezes, um coração embrutecido que não se arrepende. Nos perdoa por não conseguirmos perdoar, Senhor. Então despedaça essa fortaleza em nós. E quantas vezes nós carregamos uma raiz antiga de amargura, e esse peso vem na nossa história, e nós não decidimos nos arrepender, que é mudar a rota, nos converter, mudar a direção. Mas hoje nós temos a oportunidade de ter os nossos pecados cancelados, apagados, porque é no nome de Jesus que é tudo apagado. É no sangue de Jesus que nós somos restaurados, porque no sangue está a vida. Então essa nossa oração é de arrependimento por todas as vezes nós pecamos contra Ti, contra as pessoas, e nós não zeramos essas contas. Mas hoje aqui é uma grande oportunidade de nós começarmos de novo, que esse recomeço ele possa marcar vidas nessa noite, e que o amado Espírito Santo possa ir trabalhando em cada coração nesse instante, completando a Tua obra, Senhor. Mas que os casamentos nessa noite sejam restaurados, relacionamentos entre pais e filhos sejam restaurados, relacionamentos familiares sejam restaurados no nome de Jesus. Que seja apagada essa fúria, essa violência dos lares agora em nome do Senhor Jesus. Aquilo que muitas vezes nós colocamos como prioridade nós mesmos, nós abrimos mão de nós mesmos nesse instante, e nós clamamos e suplicamos que a Tua luz resplandeça em nós, Senhor, porque hoje está aqui aberta uma grande oportunidade para a gloriosa salvação. Então viemos aqui reconhecer que o Senhor é grande,